Olá galera, eu sou o Thiago Silva na área e esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema que é muito delicado, é um tema que desperta a paixão de várias pessoas e é um tema que eu espero não perder nenhuma amizade ao falar disso. E por isso para mim é um pouco difícil, já que eu tenho amigos muito próximos que compram, que curtem demais essa ideia. Estou falando aqui dos movimentos separatistas. E para falar sobre movimentos separatistas, eu acho que é importante a gente deixar claro, logo no começo da nossa conversa, que movimentos separatistas não são novos na história. Na verdade, nem só na história mundial como um todo, mas principalmente na história do Brasil. Aliás, o Brasil foi marcado por movimentos separatistas, e movimentos separatistas que foram, digamos assim, violentamente combatidos pelo Estado brasileiro. Penso em Canudos, penso na Guerra de Contestados e uma série de outros movimentos. Esses movimentos eu vou deixar de fora. Mas eu acho que talvez, assim, para a gente começar a falar sobre separatismo aqui dentro da história brasileira, o primeiro movimento que a gente tem que lembrar é o movimento da Inconfidência Mineira, Tiradentes e tal, né? E que depois hoje é feriado nacional e tudo mais, e é um movimento meio obscuro na história, né? Até a própria figura de Tiradentes é uma figura relativamente controversa. Mas o que a gente pode dizer seguramente sobre a Inconfidência Mineira? A princípio era um movimento separatista, e um movimento de caráter elitista, obviamente, de pessoas de uma determinada elite mineira que naquele momento estava extremamente descontentes com o governo central, descontentes com o governo imperial, sobretudo descontentes com os pesados encargos, com os pesados impostos que precisavam pagar a coroa. Esse descontentamento com o governo central vai dar origem a todo esse movimento separatista, que depois acaba sendo abandonado pelas elites mineiras quando esse movimento acaba ganhando contornos mais populares, digamos assim. E a história a gente conhece. Tiradentes é preso, condenado, tem o seu corpo dilacerado e exposto em várias regiões aí, do estado de Minas Gerais, embora ele tenha sido preso no Rio de Janeiro, depois de ter fugido disso. Um outro movimento também que vai marcar a história é um movimento conhecido por Conjuração Baiana. É um movimento separatista de 1763 que pregava a independência da Bahia. E é curioso que esse movimento começa justamente de novo com uma elite baiana descontente, sobretudo descontente com o fato da capital ter deixado de ser Salvador, ter sido transferida ao Rio de Janeiro. Essa elite entende que ela perdeu alguns privilégios que antes eles tinham por estar próximo à coroa, por estar próximo à capital. Então aqui de novo a gente tem uma coisa muito comum nesses movimentos separatistas, pelo menos nesses dois momentos, que é o descontentamento da elite local com o governo central. E descontentamento esse que é fortemente embasado, sobretudo, pela ideia de se pagar pesados impostos à capital. Em 1817, também temos um outro movimento separatista que tem início em Pernambuco, na capital de Pernambuco. Nesse momento são visíveis o quê? A presença de ideais iluministas. Aqui já muda um pouquinho, porque é, de novo, obviamente, um descontentamento das elites locais, sempre um descontentamento das elites locais com os pesados encargos, com o descaso do governo central, mas em 1817 a gente já tem uma coisa diferente, que é o quê? Que é a referência aos ideais iluministas, a Revolução Francesa, aquele ideal de igualdade, liberdade, fraternidade, inspirados também, olha só que bacana, na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, e também uma revolução que aconteceu em 1804, que foi a Revolução Haitiana, que transforma o Haiti no primeiro país negro independente de toda a América. E, bom, uma experiência que infelizmente não deu muito certo, mas qual que é um caráter um pouco diferente do movimento separatista de Pernambuco? Que você não tem apenas um descontentamento elitista, mas tem também os ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. Outro movimento separatista que esteve sempre muito presente na história do Brasil tem a ver com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi marcado por vários movimentos separatistas ao longo da história. Inclusive, uma história que a gente conhece bem pouco, mas São Paulo chegou a ter um rei. Hoje tem outro, que é o José Serra e o Geraldo Alckmin. Mas já teve um rei também, o rei Amador Bueno, lá no século XVII.
Foi um momento aí que havia um descontentamento da elite paulista com a coroa portuguesa. Eles queriam se aproximar muito mais da coroa espanhola, proclamaram um rei próprio para manter negócios com a América Espanhola e assim por diante, mas não durou muito tempo isso aí não, né? Em 1887, novamente, uma nova tentativa de independência do estado de São Paulo, agora mais atrelada a uma elite que estava muito atrelada à questão do café, uma elite agrícola gigantesca, muito forte, né, também descontente com a questão dos impostos. Em 1932, novamente, uma outra tentativa de independência do estado de São Paulo, e a gente sabe que hoje também existe um outro movimento separatista em São Paulo, e continua existindo ainda um movimento separatista em Pernambuco, e existe um outro movimento separatista aqui no sul do país, que é o chamado Sul é o Meu País. Então o que é legal dizer sobre tudo isso? Que movimentos separatistas não são novos na história do mundo e não são novos na história do Brasil. Que esses movimentos separatistas, com muita frequência, têm uma característica em comum. Pelo menos uma característica em comum, que é o quê? O descontentamento das elites local com o descaso do governo central. Curiosamente falando, parece que tem todo sentido esse descontentamento. Sem sombra de dúvida, tem todo sentido esse descontentamento. Mas a questão central que fica é: existe, para além desse descontentamento, alguma relação entre os movimentos separatistas ao longo da história com os movimentos separatistas que presenciamos hoje? Ou mais que isso, o separatismo de hoje, ele é de fato legítimo? O que eu quero dizer com isso? É legítimo se falar em separatismo ou em localismo, como alguns autores preferem dizer, diante de um mundo que está cada vez mais globalizado? Diante de um mundo que está supostamente cada vez mais interdependente? Falar de separatismo agora não parece um negócio meio anacrônico, talvez? Ou então, será que faz sentido, de fato, falar em separatismo? Será que existe fundamentação política, econômica, social para legitimar todos os movimentos separatistas que a gente está vendo agora, seja em São Paulo, seja no Pernambuco, ou seja aqui no sul do país? A primeira coisa que a gente tem que enfatizar aqui, eu acho muito legal falar disso aqui para todo mundo que está vendo, é a questão legal disso aqui, né? Acho que todo mundo que critica e todo mundo que tem defendido os movimentos separatistas na internet tem falado sobre a questão da legislação. E eu não sou jurista, eu sou sociólogo, mas eu trouxe aqui um trecho da legislação para a gente ver o que ela vai dizer sobre isso. Olha que bacana. A legislação vai dizer o quê? Que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Obviamente, partindo desse princípio, isso vai tornar inconstitucional qualquer movimento que tenha como objetivo, seja direto ou seja indireto, a dissolução de um dos estados ou de 3 estados brasileiros, como é o caso do movimento O Sul é o Meu País. Isso faz com que as pessoas que defendem a ideia do Sul é o Meu País sejam criminosos? Obviamente que não. É claro que não. Por quê? Porque a Constituição brasileira também garante a todos os brasileiros o direito à livre expressão de ideias, o direito à livre crença. Então não existe nenhum crime em fato das pessoas, dessa parte da população do Sul, ou de São Paulo, ou do Pernambuco, manifestarem os seus ideais de separatismo. Não há crime nisso, né? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar. Agora, deixando os movimentos separatistas de São Paulo, o movimento separatista do Pernambuco de lado, vamos focar um pouquinho no movimento O Sul é Meu País. Estamos de volta com o nosso vídeo sobre movimentos separatistas. Na segunda parte do vídeo a gente vai falar especificamente sobre o movimento O Sul é Meu País, que é um movimento que tem ganhado cada vez mais força na região sul do Brasil, sobretudo aqui em Santa Catarina, na região do Vale Europeu, e por isso ele merece ser analisado com bastante cuidado, com bastante cautela. Bom, da mesma forma que os outros movimentos separatistas, o Sul é Meu País não é necessariamente um movimento novo, não é necessariamente um movimento recente, e representa, na verdade, desejos de muitas pessoas, de muitas famílias da região sul, desejos esses que marcam, de repente, 2 ou 3 gerações, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, e ele ganha muita força nos anos 90, no auge da crise neoliberal no Brasil, do governo FHC, e ele acaba sendo esquecido, digamos assim, ou deixado de lado no início do século XXI, e sendo retomado, e sendo reorganizado muito forte agora, sobretudo a partir dessa nova crise que a gente está vivendo. Então vale a pena dizer o quê? Que atualmente o movimento se reorganizou, o movimento ganhou força, essa força é principalmente motivada
pela atual crise política, pela atual crise econômica que tem marcado o país e principalmente pelo fato de muitas pessoas não se sentirem mais representadas pelo governo, representadas pelos políticos, e aí a gente tem um vácuo de poder muito grande, e esse vácuo de poder permite então a reorganização desse movimento, reorganização essa que é impulsionada, a gente sabe disso também pela tecnologia, pelas formas de comunicação, pelas redes sociais e assim por diante. Acho que dessa forma a gente pode dizer que o Sul é meu país, né, ele vem da mistura de alguns sentimentos. O primeiro desses sentimentos que é muito visível e é marca dos movimentos separatistas é o quê? O medo das elites e da classe média de terem seu estilo de vida ameaçado por uma crise econômica que marca o país, certo? Medo da pobreza. Da mesma forma, nós temos aqui também, não necessariamente o medo, mas o desejo das classes mais baixas que acreditam na possibilidade de que o Sul, tornando-se independente, eles possam melhorar de vida e adentrar de uma vez por todas a classe média, ou quem sabe as classes altas, né? Dessa forma, gente, um dos primeiros historiadores a estudar o movimento separatista no sul do Brasil, talvez tenha sido historiador da UDESC, o Luiz Felipe Falcão. Mas eu vou deixar aqui do lado o currículo dele e tal, e o nome dos artigos que ele escreveu. Ele vai entender o que, gente? Já em 1996 ele falava que o movimento separatista do Sul, ele nasce da união de pelo menos 3 fatores. Não sei quantos desses 3 fatores são relevantes ainda hoje, mas o primeiro, de novo, se repete, é o descontentamento das elites locais com o governo central. É um descontentamento muito forte das elites aqui do sul do país em relação à falta de investimento e à falta de soberania do Estado. 2, e esse é muito sério, a crença na existência de uma identidade cultural comum, de uma certa, abrimos aspas, germanidade, oriunda da descendência europeia que caracteriza grande parte da colonização do sul do país, tanto o Rio Grande quanto Santa Catarina e o Paraná, certo? Um ideal esse que também caracteriza a crença de que nós aqui no sul somos então mais dedicados ao trabalho, certo? Um fator laboral que caracteriza a nossa região, fator esse que de repente pode ser muito bem explicado por um dos sociólogos clássicos, Max Weber, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que a gente vai colocar aqui um vídeo. Weber já estudava, por exemplo, a maneira como o capitalismo se desenvolve na Alemanha, principalmente através dessa ética protestante que foi trazida para cá pelos colonizadores também, certo? E o terceiro fator, a crença romântica, depois eu explico porque eu chamo ela de romântica, de que o Sul pode, por conta própria, se dar melhor do ponto de vista do desenvolvimento social, político, econômico, do que o restante do país. Pois bem, gente, dito isso, vale a pena lembrar que cada um desses fatores merece ser analisado de forma individual, certo? Para entendermos melhor isso numa visão mais ampla sobre esse movimento separatista. Bom, pessoal, analisando cada um dos pontos separadamente, eu acho que em relação ao primeiro item, esse descontentamento das elites locais, o que merece ser dito aqui, o que merece ser problematizado? Parte do princípio de que os estados do Sul contribuem em demasia com a União, no entanto, o retorno não é significativo, ou seja, estamos sustentando Brasília. Existe uma versão mais xenofóbica desse argumento, que vai dizer o quê? Que nós aqui no Sul trabalhamos em demasia para sustentar os estados do Nordeste, de que os nordestinos são malandros e toda uma série de coisas que são faladas tanto aqui no Sul quanto em São Paulo. De fato, os representantes do Sul é meu país, aqui eu faço minha culpa, e até porque eu tenho muitos amigos que pertencem a esse movimento, eles se esforçam de maneira significativa para tentar acabar com essa visão preconceituosa e xenofóbica do movimento, né? Mas, no entanto, ela acaba, né, se mostrando não verdadeira, né? Apesar do esforço dos representantes do movimento, essa ideia xenofóbica continua se mantendo aí, né? A ideia de que nós sustentamos o resto do país. Pois bem, dito isso de outra forma, eu queria levantar o ponto seguinte, que tem algumas falhas nesse argumento de que o Sul sustenta a Brasília, né? De que nós somos explorados por Brasília. Primeiro, o dinheiro que volta indiretamente ao Sul em forma de serviços, esse dinheiro às vezes não é contabilizado. Né? Então nós tivemos, por exemplo, em Santa Catarina, a expansão da Universidade Federal
né, de Florianópolis, da UFSC. Tivemos também a criação da Universidade Federal Fronteira Sul e a criação e ampliação dos campos do Instituto Federal de Santa Catarina e do Instituto Federal Catarinense. Quer dizer, às vezes o movimento não contabiliza o dinheiro que volta de forma indireta, né, através dos serviços que são prestados pelo Estado, pelo governo central aos Estados do Sul. Isso não quer dizer que esses serviços são mil maravilhas, isso é outra discussão. Mas, de fato, a gente teve um crescimento nessas áreas, né? Segunda, e essa também é problemática, o movimento sul-europeu país ele traz respostas prontas para todos os problemas, né? Que é o quê? A ilusão de que o dinheiro se perde nas mãos do governo central, que esse dinheiro se perde em Brasília, e aí nós temos a resposta pronta. Os problemas do Sul é o quê? A falta de dinheiro, a falta do envio de recursos de Brasília e assim por diante. Qual é o problema disso? A gente esquece de contabilizar nisso a grande quantidade de recursos que se perdem na mão de uma elite política local. Dinheiro que ao invés de se perder em Brasília, se perde em Florianópolis, ou se perde em Porto Alegre, ou se perde então em Curitiba, né? Por isso, gente, vale muito a pena a leitura do texto da historiadora da USP, a Virginia Woolf, e também do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Carlos Brandão, que vão falar o quê? Dos riscos do localismo, de como a gente esquece que grande parte do dinheiro que some, não some apenas em Brasília, mas some na mão de uma elite local. E isso tem acontecido há muito tempo. E o terceiro momento que a gente tem que pensar, que é o quê? A falta de percepção de que Brasília somos nós. É triste dizer isso, mas nós, por exemplo, esquecemos, sabe? Esquecemos que a gente elegeu o Luiz Henrique, que elegemos Paulo Bauer para ser senadores. Esquecemos também que ao mesmo tempo que se reclama do governo central, a gente elegeu o João Paulo Clanubing para deputado federal. João Paulo Clanubing que é investigado pelo desvio de 100 milhões na Operação Tapete Negro, lá em Blumenau. Então, ou seja, a gente esquece que Brasília também somos nós, que os representantes de Brasília também são eleitos pela gente. E vão ser esses representantes aqui que, se o Sul tornar-se independente, serão também a elite política local. A gente não tem como apagar eles da região, né? Por isso esses três pontos devem ser levados em consideração. Em relação ao segundo ponto, que é o quê? A ideia de uma identidade cultural típica da nossa região, oriunda da nossa colonização, essa é uma proposta que apresenta uma grande xenofobia. Por quê, pessoal? O que Santa Catarina, o que a ideia de um vale europeu tem feito durante muito tempo? A ideia de se criar em Blumenau, por exemplo, uma Alemanha de mentirinha, ou um pedacinho da Europa no sul do Brasil, a gente faz o quê? A gente tem feito durante 50, 60, 70 anos ou mais, tentando esconder os indesejáveis, tentando esconder aquilo que não pertence a essa suposta germanidade. E aí, por exemplo, esquecemos da presença dos indígenas, esquecemos das presenças dos negros. A gente pode citar, por exemplo, o fato de das famílias mais antigas, principalmente das pessoas mais antigas da região sul, terem um racismo muito forte. Não é com isso que eu quero dizer que a gente deva deixar de amar o avô, deixar de amar a avó, ou qualquer coisa desse tipo. Não, é claro que não. Mas essa ideia racista ainda continua muito forte no sul. Vejamos, por exemplo, o Dr. Blumenau, fundador da colônia de Blumenau. Ele, propriamente falando, não permitia a presença de negros na colônia, porque ele acreditava que os negros não eram bons o suficientes. Embora, curiosamente falando, alguns historiadores já apontam para o fato de que ele tinha escravos, se não me engano, 2 escravos. O que acontece, gente? Nós escondemos, então, os indesejáveis. Vale a pena citar, por exemplo, o site da Santur, que é a Secretaria Estadual de Turismo. Eu vou deixar linkado aqui um texto. Mas, por exemplo, ao falar de Santa Catarina, ao falar do Vale Europeu, o próprio governo estadual enfatiza o quê? Que é uma região formada por descendentes de alemães, por descendentes de italianos, esquecendo, obviamente, a presença milenar dos índios laclanãs, dos índios Choclen Laclanô na nossa região, ou seja, esconder os indesejáveis. Isso é uma forma de xenofobia. E aí, clicando lá no site da Santur, vou deixar linkado aqui também, a gente pode mergulhar, por exemplo, na página do município de Doutor Pedrinho. Doutor Pedrinho é um município lindo, pouco menos de 10 mil habitantes. Então lá tem um turismo rural muito forte, um turismo de aventura, trilha de bike, cachoeiras e assim por diante. Mas, de novo, o site vai mostrar o quê? A presença massiva de imigrantes alemães, de imigrantes italianos, esquecendo então que em Doutor Pedrinho, por exemplo, tem uma trilha fantástica chamada Trilha da Sapopema, que é uma trilha toda administrada pelos índios Choclen Lacanô, e onde os visitantes podem ir, entrar em contato com a natureza e conhecer um pouco da cultura indígena. Isso é como se não existisse, né? E aí, por isso, gente, eu trouxe aqui como uma referência para a gente pensar isso,
o quê? O livro da Benedict Anderson, As Comunidades Imaginadas. Vou mostrar aqui o livro maior, onde ela vai desenvolver que toda essa ideia de uma comunidade, de uma identidade nacional ou local, não passa, na verdade, de uma construção social, de uma Alemanha de mentirinha, de uma germanidade de mentirinha que busca esconder os indesejáveis. Isso vai mostrar o quê? O quanto o movimento Sul é meu país é um movimento xenofóbico, embora, de repente, muitos dos integrantes não sejam e tentam esconder isso, né? E outra referência fundamental para a gente pensar isso, eu trouxe aqui, 3 livros do Bauman que podem nos ajudar a pensar como essa xenofobia vai estar presente. O primeiro deles já é um livro dos anos 90, quando vai ter o ponto mais forte do Sul no país, chamado Modernidade Líquida. E, sobretudo, 2 capítulos desse livro que merecem ser estudados. O capítulo 3, Tempo e Espaço, e o capítulo 5, chamado Comunidade. Esses capítulos vão mostrar o quê? Como você falar da presença de uma comunidade local, de um localismo, é um negócio que é anacrônico, não pertence mais ao mundo globalizado, ao mundo fluido, ao mundo líquido, onde pessoas, mercadorias e produtos circulam de um lugar para o outro. Vale a pena também um outro livro mais recente dele, chamado Danos Colaterais, um livro de 2014, e sobretudo a leitura do capítulo 4, Os Estranhos São Perigosos. Será que são mesmo? Onde ele vai abordar de uma forma mais nítida essa questão da xenofobia. E por fim também tem um livro de 2009, chamado Medo na Cidade, Confiança e Medo na Cidade, toda a parte 3, viver com os estranhos, viver com os estrangeiros, que é algo que vai ser cada vez mais comum no mundo globalizado. Por isso, novamente, aparece que a ideia de se falar em localismos, em regionalismos, é no mínimo anacrônico diante de um mundo globalizado. E aí a gente chega ao terceiro ponto, sobre o desenvolvimento, sobre se o Sul estaria mais desenvolvido a partir desse momento. E a nossa análise vai falar do quê? A gente não pode esquecer primeiramente o seguinte, o mundo globalizado ele presencia uma mudança no foco do poder. O poder cada vez mais escorre do Estado-nação, do governo central, e vai passar para identidades transnacionais, multinacionais, o Fundo Monetário Internacional, para a ONU, para as grandes empresas. Portanto, gente, a criação de um Estado menor, de um país menor, como o Sul é meu país, seria, no mínimo, uma irresponsabilidade diante das forças que atuam no mundo globalizado. Quer dizer, não teríamos força nem possibilidade de fazer frente às grandes instituições multinacionais ou transnacionais, tanto do ponto de vista da economia quanto do ponto de vista da política. Por isso vale a pena até retomar um livro que está fazendo 515 anos agora, O Príncipe, do Maquiavel, onde ele vai descrever as relações políticas como relações de poder. É aquilo que a gente chama do realismo político. Portanto, do ponto de vista da ciência política, sem sombra de dúvida, seria uma ideia muito fraca, muito perigosa a criação de um novo Estado, certo? Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a gente precisa lembrar o seguinte, primeiro analisar quais são os fatores que fazem com que a região sul do país seja uma região mais desenvolvida. E aí, um desses fatores, segundo muitos pesquisadores, é a questão da terra, a questão da distribuição da terra. A região sul, de colonização alemã, a gente teve uma colonização baseada em distribuição de pequenos lotes territoriais, enquanto, por exemplo, na região nordeste do país, nós tivemos a criação de grandes latifúndios. Isso fez com que ao longo da história o Sul se desenvolvesse de uma forma menos desigual. Portanto, nós temos aqui índices de desigualdade muito menores do que os outros estados. Vou colocar aqui, por exemplo, o índice de Gini, que é o índice que vai medir a desigualdade social entre os estados. A gente vai ver que Santa Catarina, por exemplo, tem o menor índice de Gini do Brasil. Isso é resultado do quê? De um povo que trabalha? Sim. De um povo que estuda? Sim. De um povo que se esforça? Sim. Mas não apenas isso, de processos históricos, de um modelo de desenvolvimento que começou muito mais tarde do que o modelo de desenvolvimento adotado no Nordeste ou na região Centro-Oeste, que acaba criando menos desigualdades. Contudo, vale a pena lembrar que esse modelo está ruindo. As desigualdades estão começando a se tornar cada vez mais evidentes na região Sul. E aí, pessoal, uma outra ideia que eu ouço muito, assim, os meus alunos me perguntam, colegas me perguntam, e até por isso que eu resolvi gravar o vídeo, mas então, professor, se o Sul se tornasse independente, será que nós não iríamos nos dar melhor do que os outros estados? Não iríamos melhorar ainda, diminuir mais o índice de Gini, diminuir mais a desigualdade, aumentar a renda de todo mundo? E essa é uma questão complexa. Para falar disso, pessoal, eu estou trazendo aqui um texto do professor Marco Antônio Maped,
sobre desenvolvimento regional, e o professor Marcos Matede resolveu, então, sintetizar alguns aspectos do desenvolvimento regional. E o que a gente tem que entender? O Sul se daria melhor que os outros estados? A questão é não, a resposta disso é não. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa seria: quem dentre nós no Sul se daria melhor em relação a isso? Por que eu falo isso, gente? Porque os processos de desenvolvimento, segundo o professor Matede, e segundo uma ampla literatura que vão reforçar os textos dele, mostram o quê? Que o desenvolvimento é sempre um desenvolvimento desigual. O desenvolvimento é sempre luta, o desenvolvimento é sempre contraditório. Significa dizer o quê? Que o desenvolvimento é um jogo de perdedores e ganhadores, que o desenvolvimento é multifacetado, ele tem vários ângulos, vários pontos de vista, vários fatores. Portanto, a gente poderia dizer que, para algumas pessoas ou para alguma parte da população do Sul, um movimento como o Sul é um país seria melhor. Para outras partes, não. Nós teríamos ganhadores e teríamos perdedores. E diante disso, eu me atrevo a dizer que a população já mais carente, que a população que corre mais risco social no Sul, seriam justamente aquelas que seriam menos beneficiadas pela independência do Sul. E aquelas populações, e aquela parte da população que já tem melhores condições sociais e econômicas, sem sombra de dúvida, seriam aquelas que se dariam melhor. E eu falo isso por quê? Porque a gente pensa isso a partir do mercado global, que vai exigir então que um Sul independente se torne mais competitivo. E esse Sul independente, para se tornar mais competitivo, vai necessitar de matéria-prima que não temos. Portanto, matéria-prima que seria importada. E aí como é que você vai competir com grandes potências como a China ou até mesmo como o resto do país? Você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar diminuir o custo. E para diminuir o custo, significa aumentar a produção ou então reduzir salários. E logo, gente, quem é que vai sofrer mais com isso? A população que já é mais carente da região sul. Para encerrar meu vídeo sobre isso, eu quero dizer basicamente que eu não sou o dono da verdade, que tudo que eu falei aqui pode ser questionado, tudo que eu falei aqui pode ser derrubado. Eu também não estou gravando esse vídeo para mudar a opinião de ninguém. Eu sei que aquelas pessoas que defendem o separatismo não vão mudar de opinião, mas eu estou gravando esse vídeo para dizer o quê? Existem muitas coisas por trás disso. Os riscos são muito grandes, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. E às vezes o remédio acaba sendo pior do que a própria doença, a gente tem que levar isso em consideração. No mais, quero dizer o seguinte: o movimento sul no país é tudo de ruim então, professor? Não tem nada bom no sul no país? Não, também não. O movimento sul no país ele tem uma importância muito grande. Por quê, gente? Qual é o grande ponto positivo do movimento separatista na região sul? É mostrar para o governo central o descontentamento das pessoas do sul em relação à forma como o dinheiro tem sido gerido. Ou mais que isso, demonstrar a todo o país a maneira como estamos descontentes com o nosso pacto federativo e com a distribuição desigual das riquezas. Certo? Então existem coisas muito boas no movimento sul no meu país e sobretudo esse fato de nos fazermos pensar ou pelo menos de pressionar as autoridades locais, as autoridades federais a pensar sobre isso. Mas, gente, eu sei que deixei faltar um monte de coisa, o intuito aqui era isso mesmo, fomentar a discussão, espero que vocês gostem. Quem gostar, dá um like aqui no canal, se inscrevam. Quem não gostar também pode colocar aqui quais são as fragilidades do meu argumento, para a gente poder fazer disso uma discussão mais séria. No mais, gente, respeito a todo mundo que pensa desse jeito, mas eu tenho muita desconfiança e muito medo dessa ideia. Valeu, galera, um abraço para todos.